Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 546 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que sonhava em ser entrevistada no Podcastirmãos.com. Olha, isso é verdade. Eu não tinha encarado por esse lado, não, Maria. Você já foi, você sabia? Eu já Você fui. lembra que você teve um episódio que você fez sobre profissão farmacêutica, que você falou sozinha respondendo perguntas de ouvintes sobre farmácia? Olha, podia fazer de novo, né? Verdade. Mas olha só, eu me distraí com o seu Olá Pessoas, sabe por quê? Me levou um susto. Não, porque quando a gente grava Olá Pessoas do Literário, você fala podcast literário. Quando a gente fala do jet lag, você fala podcast jet lag. Ok. Aí esse é uma tentativa de um novo formato. Aham. E aí eu fiquei esperando você gritar podcast, caixinha de perguntas entrando no ar. Não é pra tanto, não. Ah, marido, faltou. Porque nós estamos aqui, como a Adri já adiantou, testando um novo formato, que é responder perguntas dos nossos ouvintes e perguntas de todo tipo que podem surgir por aqui. É verdade que a gente pensou nesse formato porque a gente não arrumou convidado para esse episódio? Não. É verdade. Não é. Não é só isso. Tem vários convidados, mas que não deu a fecha, né? Não fechou. Não deu fecha, quer dizer que não fechou, né? Não fechou, é. Mas, o que acontece? Faz tempo que a gente tem pensado num formato que funcione só nós dois. Pra casos assim, que a gente não consegue ter um tema pra aquela semana e é difícil essa escravidão do tema, né? De toda semana a gente ter um tema. Então eu falei pra Adri, vamos pensar em alguma coisa que a gente consiga fazer só nós dois, né? E entre muitas ideias que tivemos, a gente pensou, o pessoal já ouve bastante nossas opiniões no podcastirmãos.com. A gente tá toda semana comentando alguma coisa, participando, dando nossa opinião e tal. Mas às vezes tem coisa que as pessoas não sabem. Ou tem coisa que a gente falou lá atrás, né? Também tem essa. E ninguém é obrigado a ouvir todos os episódios. Deveria ser, mas não é. Mas tem aquele outro lado, assim, a gente pensou, será que a gente é interessante o suficiente pra pessoas quererem saber mais, né? Sobre a gente, sobre nossas opiniões e tal? Falei, vamos colocar no Instagram. Se vierem perguntas, a gente faz. Se não vier, a gente inventa perguntas e a gente responde as nossas próprias perguntas. E, gente, olha só, marido. Mas não precisou, olha só. Não. Gente, foi muito legal a interação da galera. O pessoal fez várias perguntas. Eu tô aqui olhando pra algumas perguntas que eu tô pensando, gente, como eu vou responder isso? Mas tudo bem, vamos responder. Antes que você tá pensando, mas a série vai ser caixinha de perguntas só com Paulinho e Idri? Pode ser que sim. Se a gente conseguir outro convidado, a gente volta aqui pra responder mais perguntas no futuro. Não, amor. Gente, é que vocês já viram, né, do casal, quem é pessimista e quem é otimista. Eu sou realista. Claro, gente, que a gente vai chamar outras pessoas pra fazer caixinha de perguntas. Tá na moda essa coisa dos mesacasts, de entrevista, de querer saber mais sobre as pessoas, sobre a opinião das pessoas. A gente vai fazer isso aqui também, ué. Inclusive, a gente, olha só, usando aqui, a gente pode chamar até uma pessoa daqui pra responder pergunta pra vocês, onde? ó. Daqui de da casa? Espanha. Daqui da Espanha. Olha só, ia ser da hora. Vamos sonhar, então, vamos sonhar. Não, a ideia é chamar pessoas que já participaram do podcast, que vocês já conhecem, ou pessoas que sejam mais conhecidas, assim, no meio, que a gente possa trazer aqui pra responder perguntas. Quem sabe? Não sei. Vai depender se hoje vai dar certo, né, Adri? Eu tô aqui pensando nos famosinhos que a gente conhece. Não sei se tem muito famosinho, não. Os nossos famosinhos são underground, né? São os famosinhos do underground, né? A galera com quem a gente anda, que não tá na mídia, que não tá nos mesacasts, é com eles que a gente conversa. E são eles que a gente vai trazer aqui pra conversar com vocês também, nesse formato de caixinha de perguntas do podcastirmãos.com. Adri, essas perguntas a gente abriu lá no Instagram. Então, se você não nos segue no Instagram, nós somos lá, @irmãos_com. Estamos postando lá com frequência os conteúdos do podcast, cortes do podcast, alguns memezinhos, né, que a gente põe lá também. Isso é verdade. Nessa segunda-feira Essa foi muito legal. A gente colocou um vídeo lá, o estereótipo de uma canção worship, que eu traduzi de um produtor de conteúdo em inglês, né, e a gente fez aqui a versão, ficou muito legal. Não fala mais nada, não fala mais nada, ficou super legal, a pessoa tem que ver. Tem que entrar lá no Instagram de irmãos.com. Então, assim, se você ainda não nos segue, siga lá. Você teve 24 horas pra enviar perguntas pra nós recebemos aqui algumas. A gente selecionou aqui a maioria delas pra poder responder aqui. Vamos ver se dá tempo de responder todas. Mas essa é a maneira de você interagir com a gente. Outra maneira de interagir com a gente é pelo nosso Telegram. Então, se você procura lá por Olá Pessoas no Telegram ou clica no link aqui no post, você vai entrar no nosso Telegram, onde você vai ter as nossas novidades também, tirar dúvidas, conversar com a gente. Agora, se você quer um contato
contato mais próximo, nós temos a cabineirmãos.com, que é reservado a pessoas que contribuem financeiramente com o nosso trabalho. Então, a partir de R$15 você pode contribuir e chegar mais perto da gente, receber nossos mini podcasts. Colocar a cadeira no quintal, é isso daí. E tomar tereré, né? Sentar no sofá. Como é que faz lá em Campo Grande? Coloca a cadeira de fio na calçada. De fio na calçada, toma tereré e observa a vida dos outros. E observar a vida dos outros, é o que a gente faz lá também. Porque a gente não tem nada mais gostoso de falar da vida dos outros com quem você é amigo, né? Tá, então pra fazer parte da cabine, você entra em irmãos.com/cabine ou entrando no site, tem lá no menu cabine, você vai ver as maneiras de contribuir, tem diversas maneiras. Dá pra ser por boleto, por cartão de crédito. Se você não lembra dos links, se esquece de tudo, pode mandar um DM pra gente no Instagram que a gente manda os links certinho pra vocês. Ah, Adri, eu sei que vocês têm filiados da Amazon, como que eu faço pra comprar? A gente pergunta no Instagram que a gente manda o link pra vocês. Se você compra pela Amazon entrando no nosso link, a gente ganha uma comissãozinha do que você comprar lá também. Então tem várias maneiras de você ajudar o nosso trabalho e participar mais do que nós estamos desenvolvendo na internet já há tantos anos, né? Inclusive, Adri, tá chegando aí nosso aniversário, Galileu, né? de prata, 25 anos do irmãos.com. Não é Galileu. Não é Galileu? Jubileu. Jubileu. Bodas é casamento, Adri, é jubileu. Achava que jubileu era o pastor. Quando uma empresa, igreja, essas coisas completam anos, são jubileus. Então, é jubileu de prata, 50 ouro, aí tem o diamante, que acho que é 75. É igual casamento, então. Mas é brega pra caramba esse nome, né? Jubileu é feio. Eu gostei do Galileu. Vamos batizar com o Galileu. A gente gosta de coisas bregas também, né? Então, esse é o Galileu. Inclusive, eu acho que a gente já pode entrar na primeira pergunta aqui, feita pelo Marcelino Silva. A gente gosta de coisa brega. A gente é muita gente, amor. Não, a gente gosta de... Não, eu acho que a nossa mente, de alguma maneira, tem atração por coisa brega. E o Marcelino Silva perguntou lá na caixinha de perguntas, qual o maior guilt pleasure de vocês, individual e como casal? Antes de responder, eu quero tentar definir o que é um guilt pleasure. Sim. Eu tava pensando aqui, eu acho que são aqueles pequenos prazeres... Que a gente tem vergonha de contar pros outros. Tem vergonha de contar pros outros? Sim, E que dão aquela sensação de tempo perdido, às vezes, sabe? Você fala assim, nossa, eu gastei tempo nisso. Eu acho que se é pleasure, já não tem sensação de tempo perdido. Mas às vezes não é tanto pleasure, mas você não consegue evitar, sabe? Porque sua mente e seu corpo te chamam pra aquilo, né? Entendi. Não sei. Enfim. Você já pensou no seu? Eu tava pensando no meu. Eu já pensei no meu. Mas eu tenho vergonha de falar, porque... Esse é o problema do guilt pleasure. É totalmente guilt, assim. Mas não acho que seja uma perda de vergonha. Mas é assim, vamos lá. Tô me enrolando, tô ficando vermelha, eu acho. Mas, gente, eu gosto muito de comédia romântica adolescente. Mas isso todo mundo já sabe. Mas dá vergonha, porque às vezes são umas muito ruins, assim, muito aí você coloca no Instagram. Daí eu assisto e aí eu fico com raiva, porque eu achei muito ruim. Mas, tipo, na próxima semana eu já tô lá procurando nos streamings da vida outra comédia romântica adolescente pra ver. Inclusive, eu acabei de ver o trailer do High School Music, porque eu nunca vi, você acredita? Eu nunca vi High School Music. High School Musical, não é? É uma music. É music ou musical? Acho que é musical. Acho que é musical. Nunca vi, gente, vocês acreditam? Nunca vi. Então, o Zac Efron tá cabeludo, mal bizarro. E você tá com interesse em ver Eu tava querendo ver com os meninos, porque daí o guilt diminui, né? Daí eu falo, os meninos estão entrando na pra adolescência. Ver com as crianças e tal. Mas é isso. Eu gosto de ver. Tem umas comédias românticas adolescentes que eu acho que são bonitinhas, que vale a pena ver. Tipo, Para Todos os Garotos que Amei, assim, é bem bonitinho. Outras que eu fico até com vergonha de já ter, inclusive, ter indicado um podcast irmãos.com. Hoje eu fico, gente, tem que fazer um programa de desindicações só pra eu desindicar essa. Barraca do Beijo? Então, exato, Barraca do Beijo. Aproveitando aqui a pergunta que o Marcelino lançou pra gente, eu já aproveito pra desindicar a Barraca do Beijo 1, Barraca do Beijo 2 e Barraca do Beijo 3. Que você fez assistir. Não, o 3 eu vi também? Não, eu vi 1 e 2. Tem 3? Você viu o 3 comigo, fofo? Eu vi tudo isso. Viu? Além disso, tem que arrastar o marido pra ver também. E é ruim, gente. Tá desindicado aqui, tá bom? E, gente, assim, eu não sou daqueles maridos e tal que não gosta de nada, que a esposa gosta. Eu tenho umas coisinhas românticas que eu gosto também. Tem umas sériezinhas mais bobinhas que a Adri me convence de assistir, eu gosto. Como eu já indiquei aqui, né, o Dare Girls, que a gente gostou demais. Sim, o Dare Girls eu achava que fosse bem adolescente, assim, que o Paulinho não fosse gostar, sabe? Nossa, eu gostei demais e tal, assim, eu não sou desses caras que, é romântico, eu não gosto, sabe? Mas tem limite, né? Tudo tem limite. Tem
sériezinha, assim, que é comédia romântica adolescente, que faz a gente pensar bastante, refletir. Sabe, eu vi o Eu Nunca, que é uma série também, que assim, gente, cuidado. O Eu Nunca fala que é pra 12 anos, mas não é. Tem umas coisas ali que eu consideraria até de 16 anos pra cima. Não de imagem, mas assim, de conceitos mesmo, né? Tem que ter um cérebro mais formado pra poder entender. E tem umas coisas que a gente faz umas reflexões bem profundas, assim, sobre a série. Eu gostei bastante, mas tem muita besteira, muita besteira. Eu tava pensando, né? É que invariavelmente vai passar por coisas de assistir. Eu não consegui pensar coisas do dia a dia, assim, não me vem nada à mente. Mas eu acho que o meu maior guilty pleasure, que assim, dá aquela sensação de tempo perdido, mas eu não consigo evitar, é às vezes ficar até de madrugada pra assistir um jogo do Santos, tipo no Campeonato Paulista, sabe? Isso é verdade, gente. Aí eu falo assim, nossa, hoje tem jogo do Santos. É porque a gente tá, né, no fuso horário avançado aqui, né, na Espanha. Vai ficar mais avançado ainda, né? Tem hora que fica 5 horas, Nesse né? momento que vocês estão ouvindo o programa, já vai ficar 5 horas. Não, André, o podcast vai entrar no ar amanhã. Mas amanhã que começa a primavera. Não, é no domingo. Não, mas o horário de verão começa no domingo que vem, agora. Entendi. A gente vai ficar 5 horas de diferença. Mas, assim, às vezes tem jogo do Santos que é meia-noite. Aí eu penso assim, nossa, vou dormir 2 horas da manhã. Vou assistir só o comecinho. Aí eu vou dormir e tal. Aí tá aquele jogo ruim, arrastado. Eu falo, não, mais um pouquinho. Não, já tá quase do intervalo. Vou dormir na hora do intervalo. Aí deu o intervalo e tal. Aí eu pego o celular, vou ver alguma coisa no Twitter, no Instagram. Já começou o segundo tempo. Não custa nada. O que é um pum, né? Pra quem já tá no... Ai, amor do céu. Aí a hora que eu vejo, vou dormir 2 horas da manhã pra ver o Santos perdendo de 3-0 pro Ituano. Tipo assim, sabe? Aí no dia seguinte, aquela sofrência pra acordar cedo, levar os filhos na mas escola. tem que estar bonitinho. Tem que estar. Tem que estar com energia pra fazer todas as atividades do lar. Essa é uma das coisas que eu mais, digamos que eu mais sofro, não, mas uma das coisas que eu sofro estando aqui, porque tem muita coisa que eu gosto de assistir do ao vivo, né? Dos esportes. Ou do Oscar, do Super Bowl, né? Que a gente assistia. Acho que o Oscar e o Super Bowl é o que a gente mais fica chateado. A gente se esforçava pra assistir até mais tarde no Brasil, só que aqui é inviável. O Oscar esse ano começou 2 horas da manhã aqui. Foram 3 horas e meia de show. Não dei conta de ver nem o tapete vermelho, gente. Tava com sono já. Aí, assim, dormir 5 horas da manhã para a dinâmica do dia seguinte, não tem como. O que a gente fez esse ano foi legal. Que a gente assistiu no dia seguinte, a HBO deixou disponível, né, por 3 dias depois da premiação. Então a gente fugiu de todos os spoilers, de todas as notícias, bloqueei todas as notificações do celular, pra na segunda-feira à noite a gente assistir com as crianças o Oscar no idioma original, sem tradução e tal. Foi muito legal ter assistido. Então, assim, a gente dá um jeito de quebrar, né, um pouquinho essas diferenças aqui, mas acho que esses são alguns dos nossos guilty pleasures. Nem foram tão pesados assim, né? Um pouquinho só. Talvez os mais pesados a gente não tenha coragem de contar, né? Não tem. Eu tô pensando aqui se tem pesado ou não. Como casal, a gente tem uns guilty pleasure, mas também não chega a ser tanto guilty também, talvez nem tanto pleasure. Mas a gente às vezes tem algumas bobeiras, assim, de tentar imaginar o que as pessoas estão falando na rua, sabe? Ou pensando. Mas assim, independente da gente estar em outro país ou não. Se a gente vê um casal lá do outro lado da rua conversando, às vezes a gente começa a imaginar do que eles estão falando. A situação. Às vezes a pessoa chegou de um jeito, até né? Voz diferente. Sei lá, a pessoa chega meio esbafurida e tal. Aí você fala, ela tá falando isso. Aí outro faz a voz do outro e tal. É bobeira de casal, né? Mas é verdade, é um guilty pleasure. É divertido. Porque é divertido. A gente tá cuidando da vida dos outros, né? De alguma forma. É bom. E eu também tenho outro guilty pleasure que eu lembrei que é vergonhoso. Vai virar um episódio de guilty pleasure. Não, é o último, eu prometo. Mas eu não posso ouvir barulho de ambulância. Pronto, só isso, chega. Por quê? Não, você não pode ouvir barulho na rua, não é de ambulância. A Adri já quebrou um dedinho do pé porque escutou barulho de cavalo. Saiu correndo pela casa e tinha que ver na janela o cavalo. Eu sou curiosa, gente. Se eu escuto barulho de ambulância, cavalo, bombeiro, polícia... Só que aqui, isso é legal. A gente mora num prédio que, assim, são 3 blocos com uma pracinha no meio, né? E o nosso bloco, ele fica recuado da avenida. Então tem a avenida... tem 2 blocos que ficam na avenida, tem a praça no meio e o nosso bloco fica atrás da praça. Faz um U, assim. Então a gente tem um rango, né? Um trecho da avenida muito pequeno que a gente consegue ver passando. Então a Adri escuta o barulho da ambulância e tá vindo de longe. Então ela corre pra sacada pra esperar a ambulância passar correndo, ela tentar adivinhar o que tá acontecendo naquele trecho da avenida que passa. Aí às vezes ela chega tarde, ela fala, já passou, não viu o que era. A Fiona corre, fica na minha frente, dá um nervoso. A Fiona acompanha ela. É verdade, isso é um bom guilty pleasure. Eu tô tentando
tentando fazer menos. Mas quando é festa, já tô lá na nossa casa. Às vezes a gente tá assistindo alguma coisa, ela faz parar. Isso é verdade. Quando tem manifestação na rua, porque a gente mora numa avenida que muitas... tem tudo aqui. Eu já tava no meio da aula, tive que pedir desculpa pra professora, falou, tem que ver, porque eu não sei o que tá acontecendo. A Camila Dantas perguntou pra gente como era o Paulinho e como era a Adri na adolescência. Eu era muito competitiva, mandona e muito amiga, muito palhaçona, assim, de fazer todo mundo dar risada. Era a popularzona da escola? Era a popularzona da escola, assim, muito bagunceira. Não mudou nada, né, Adri? Não sou mais mandona. E competitiva, agora eu aceito perder, assim. Eu não gosto de perder. Vai lutar até o fim pra não perder. Pra não perder. Se eu tô num jogo, tô jogando futebol, eu quero muito ganhar, mas paciência, perder, ok, eu dou risada, faço bagunça. Não fico, mais emburrada, não fico procurando erros, sabe? Eu tava no acampamento de mulheres agora e a gente perdeu quase todas as competições. Isso pra mim foi muito chato, sabe? Porque a gente fez a dança da cadeira e eu fui até o final na dança da cadeira. E eu tava vestida de minhoca, porque era o dia da noite de fantasia e eu vestida de minhoca. Vocês podem ver no meu Instagram, eu vestida de minhoca. E aí a gente fez a dança da cadeira, eu vestida de minhoca e eu fui até o final. A nossa dupla foi até o final. Ainda existe dança da cadeira, gente? A gente tá nos anos 80, né? É verdade. Então aqui existe Aqui tem ainda. muita coisa nos anos 80. E aí eu fui até o final e não consegui sentar na cadeira. E no futebol foi a mesma coisa. Nossa equipe foi até o final e perdeu nos pênaltis. Só que assim, aí eu fui, abracei as meninas e tal, mas na hora eu queria muito ganhar, muito. Você falou, não, valeu, competitivo. Não, o importante é a gente dar risada. Mas a Adriana da adolescência ia ficar fazendo, eu não ganhei, porque toda hora que eu pegava a bola, a menina do meu time ficava tentando tirar, porque não sabe jogar, e tal, sabe? Porque o nosso time tava desequilibrado, papapá. Eu ficaria, horas discursando de por que eu perdi. Agora não, agora eu dou risada e pronto. Eu era tímido, assim, ainda sou tímido. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito mais introvertido do que aparenta no podcast. Então eu era muito mais tímido na infância, assim, era mais difícil interagir com outras pessoas, mas tinha grandes amigos com quem eu interagia bem. Eu também não era tão isolado, assim. Acho que na igreja a gente tinha um grupo de pessoas muito próximas que a gente conseguia interagir bem e eu tinha amigos na escola. Então eu não ficava tão isolado, mas eu era tímido. Pra tomar iniciativas, pra começar uma conversa, sempre fui muito difícil. Mas também eu tinha um lado explosivo, que eu acho que Deus trabalhou nesses anos, assim, que eu consegui... Perder no futebol, sai chutando todo mundo. Não, no futebol era difícil, assim. Eu sempre gostei muito de esporte, mas brigava no futebol. Assim, não de esmurrar nem nada, mas de perder a paciência, de achar o mundo injusto e sair reclamando de tudo e tal. Mas pela minha timidez não era algo tão forte, assim, mas eu me sentia muito explodindo, sabe? Eu era aquele tímido... Eu acho que eu sou ainda, né? Aquela pessoa que tem a mente a 1000 por hora. Mas que sofre pra dentro, né? Exato. Interioriza muita coisa, interioriza muito sofrimento com a vida. Eu aprendi a colocar muito pra fora e tal, né? Dentro do casamento, com filhos, com psicólogo. A gente vai aprendendo a mudar a postura e hoje eu me abro muito mais do que nessa época, assim. Mas eu não sofria com isso, eu acho, sabe? Eu não vejo assim, nossa, se eu tivesse me aberto mais, eu teria superado muitas dificuldades e tal. Eu não vejo dessa maneira. Não era algo que eu guardava pra mim e que me fazia mal. Não era simplesmente algo que eu não fazia questão, não via necessidade de pôr pra fora. Quando eu comecei a pôr mais pra fora, eu acho que ajudou muito. Mas você continua tímido ainda. É que o Paulinho, gente, é assim. Se ele tá numa festa e tem uma comidinha gostosa e uma cadeira confortável, ele vai sentar na cadeira confortável com a comidinha gostosa. As pessoas que sentar do lado dele, ele vai interagir, ele vai conversar, ele vai dar risada. Nesse caso, ele não é tímido, ele vai super se dar bem. Mas, por exemplo, ele atravessar o salão pra ir lá no outro grupinho, eu conversar. Acho que sim, Dri. Se são pessoas que eu conheci, vai ser mais difícil eu entrar num se você não conhece ninguém. Aí é mais difícil. Aí ele fica de se boa, eu vejo um conhecido lá do outro lado, eu vou preferir estar conversando com alguém do que ficar sozinho, né? Mas isso, assim, hoje. Talvez na adolescência eu ficaria sozinho mesmo, de boa. E de boa com isso, sabe? E de boa, não sofrendo. sofria. Pergunta do Gustavo Vinícius CS. Deve ser jogador de Counter-Strike. Deve ser. Ele perguntou qual foi o episódio do podcastirmãos.com que mais marcou vocês. A gente já comentou isso no passado. Nossa, mas foram muitos podcasts que nos marcou. Demais. Por exemplo, o primeiro podcast que a gente falou sobre consciência negra,
sogra. Foi demais, assim, que a gente falou com o Peruca e com a Flora. Foi quando a gente conheceu a Flora também. Porque, assim, era uma realidade que eu não conhecia e que eu achava que tava muito lá no passado e que eu fiquei muito chocada. E até hoje eu me pego pensando em algumas coisas, assim, sabe? De vez em quando eu fico, uau, não acredito. Não, eu não sei se a gente pensava que tava no passado, mas era algo que a gente não tinha contato mesmo, né? Não, mas que eu não tinha noção, assim, sabe? De, por exemplo, no podcast que as meninas falaram de que as crianças, tipo, às vezes dormia orando, pedindo pra ser branca pra acordar mais clara, sabe? E que a mãe passava água de arroz no rosto pra ver se esbranquecia mais, sabe? Umas coisas assim que eu fiquei, meu Deus, que tristeza. E a questão de que eles ganhavam também segurança particular em tudo quanto é lugar que eles entravam, porque daí as pessoas ficavam seguindo eles. Nossa, isso pra mim me marcou demais, assim, demais. E vira e volta, eu me pego pensando nisso, eu falo, gente, isso tem que mudar, alguma coisa tem que mudar, e eu quero fazer parte dessa mudança e de alguma forma. Então eu tento impactar as pessoas que estão do meu lado, quando eu tô falando com os adolescentes, aqui em casa com os meninos, porque isso realmente me marcou demais, assim. Pra mim também tem vários que marcaram bastante, e eu gosto muito sempre do episódio mais recente que a gente fez, sabe? É o que me faz ficar pensando, enquanto a gente tá se preparando pra ele, grava, depois eu tô editando, e naquela semana eu tô pensando sobre isso. Então o tema dos relacionamentos abusivos, por exemplo, depois que a gente gravou, a gente começou a ter contato com novas histórias, com novos casos. Teve coisa que a gente viu que aconteceu entre a gravação e a publicação do podcast. A gente falou, caramba, a gente acabou de gravar sobre isso e isso tá acontecendo, isso é realidade. Tá perto de nós, né, Dri? Você ouviu algumas histórias pessoais. Muito doido mesmo. Esses dias mesmo aqui. Então, assim, esses temas mexem muito com a gente porque entra no âmago do ser humano caído, né? Distante de Deus, que acaba cometendo esse tipo de coisa, vivendo esse tipo de coisa como natural. Então tem alguns temas muito sensíveis que mexem muito com a gente. Então esse foi um dos que mexeu bastante com a gente. Não dá pra dizer que foi o que mais marcou minha vida, porque já são aí quase 17 anos de podcast. Tem muito tema que marcou, mas se for dizer que o tema que eu mais tenho pensado nesses últimos dias tem sido esse, do último tema que a gente gravou aqui antes do jet lag. Essa música que tá tocando aqui no fundo, você já sabe, né? Olha, gente, pra quem não sabe, vergonha, viu? Só isso que eu falo pra você. Pra quem não sabe o que é. Que música é essa que tá tocando quem não no reconhece fundo? a Pra música. quem não reconhece. Se bem que vergonha não, duas coisas. Quando eu comecei com a ideia de assistir Harry Potter, a minha amiga falou assim, Dri, eu queria muito estar no seu lugar. Porque você nunca lê os livros, você não conhece quase nada da história e você nunca vê os filmes. Como eu queria ter o prazer de reler e assistir tudo de novo. Então, pra quem não conhece, olha aí, você pode ter o privilégio de ter esse prazer, gente. Isso porque a pergunta da Gomes S. Júlia foi, Dri, fala quando você leu Harry Potter pela primeira vez e por que você gosta tanto? Porque eu gosto tanto. Olha só, gente, é o seguinte, quando começou a pandemia, que a gente teve aquela coisa de quarentena, né, de ficar dentro de casa, ninguém sair, não ter contato com pessoas, a gente não sabia direito o que era o vírus e a gente quis seguir os protocolos direitinho de pessoas confiáveis com relação à saúde e tal. Então a gente realmente ficou dentro de casa e não teve contato com ninguém. Então a gente tinha toda a nossa rotina de escola, rotina de tudo, rotina de música, rotina de atividade física, rotina de leitura bíblica, devocional, e a gente também tinha a rotina de ler livro e ver filme. Só que aí a gente pensou, ao invés de a gente ficar escolhendo filmes assim aleatórios, porque a criatividade uma hora acaba, vamos assistir séries de filme. Assim, filme que tem mais de um. Aí a gente assistiu os 3 Senhor dos Anéis, versão estendida, a gente assistiu os Hobbits, a gente assistiu todos os De Volta pro Futuro, e fomos fazendo série. Daí eu falei pro Paulinho, falei, amor, Harry Potter tem um montão de filme aí, em seguida. Vamos assistir, se a gente não gostar, a gente deixa só os meninos vendo, né? E aí foi isso, tanto que quando começou o primeiro filme, geralmente eu fico assim, eu e o Paulinho, a gente fica encarregado de fazer pipoca, trazer refrigerante, essas coisas. Daí quando começou o primeiro, eu comecei a assistir o comecinho, levantei, fui fazer pipoca, voltei, nem tava dando muita moral, né? Sentei pra ver com os meninos e, gente, foi uma explosão de cabeça muito grande, assim. Porque quando a gente começou a namorar, eu já tinha assistido os 2 primeiros Harry Potter e quando a gente começou a namorar, saiu o terceiro, que era o Prisioneiro de Azkaban. Aí eu falei pra Adri, vamos assistir o terceiro no cinema e tal. Ela falou, eu não gosto muito desse negócio de Harry Potter e nem tal. conheço nada tipo, e tal. namoradinho novo, vamos lá, né? A gente assiste. Aí assistimos o terceiro, ela não gostou muito, porque tava desconectada e tal. E como ela... Não, e tem um agravante que eu não sei se você lembra, que eu passei mal no meio do filme, eu tive que sair do filme. Ah, não lembro. A gente tinha comido num shopping lá
lá em Maringá, no Paraná, onde eu morava. Eu saí no meio do filme passando mal. Então eu fiquei o tempo todo no filme passando mal, não conseguia me conectar com a história. Aí eu falei, não vou ver isso não. Aí a gente terminou de assistir. Como a Adri não gostou, eu desencanei também, né? Já tava grandinho pra isso e tal. Eu falei, é uma série que não me empolga tanto. A Adri não gosta, desencanei. Não vi os outros filmes. Sim. Aí na pandemia a gente voltou desde o primeiro, assistiu, aí a Adri foi se empolgando. E aí foi legal porque daí eu falei com essa minha amiga, né? E aí eu falei pra ela sempre perguntava pra mim, e aí, que filme que vocês vão ver agora? Que série de filme vocês estão vendo? Falei, vou começar a assistir o Harry Potter, né? E aí foi que ela falou, nossa, eu queria muito ser você, porque é muito genial. E eu tenho uma outra amiga também, que eu já falei dela aqui, que a gente até fez discipulado junto, que é a Ângela, e ela também falou, nossa, Dri, que orgulho que você vai começar a ver Harry Potter. Ai, que legal. Então assim, eu conhecia algumas pessoas que são muito apaixonadas por Harry Potter. Então tem a Ju também, que já gravou, Ju Delfino, já gravou podcast com a gente, também é muito apaixonada por Harry Potter, e ela falou, eu tô muito feliz por vocês que vocês vão começar. E aí eu fui assistir. E só também fazendo parênteses, e eu também era numa igreja onde não era indicado a gente nem ler e nem assistir nada com relação a bruxo e magia e nem nada. Só que depois a gente analisou, a gente conversou bastante entre família, conversamos com pessoas e a gente viu que não tinha problema nenhum. Então eu vi o filme. Quando eu terminei de ver o primeiro, eu gostei demais da história. Eu achei a história muito amarradinha, a gente vê pelos olhos do Harry e a gente descobrir toda a magia através dos olhos do Harry. Daí eu falei, quer saber? Antes da gente ver o segundo, eu vou começar a ler o livro. Aí a gente terminou de ver. A gente tem o Kindle, aí eu baixei no Kindle Unlimited, tem todos os livros. Daí eu comecei a ler o livro e, gente, eu devorei o livro assim, sabe? Sabe quando você anda pela casa com o livro na mão, lendo? Então eu li 1 dia e meio, assim, o livro. Então quando foi começar o Câmara Secreta, eu tava terminando de ler o primeiro livro já, sabe? Então foi isso e eu gosto demais. Aí foi puxando outro, virou fanática de Harry Potter, agora só fala disso? Tem mochila, tem carteira de Harry Potter. Você ainda não terminou, né? O 7º. Eu tô no 70% do Relíquias da Morte, porque eu não tô querendo me despedir, gente. E ela já enche os olhos de lágrima ao falar sobre isso. Não, eu vou terminar de ler. Vou despedir. Mas é uma paixão, assim, que eu gosto demais, assim. Eu quero todos os anos assistir todos os filmes. Todos os anos assistir todos os filmes? É muito curto o tempo, 1 ano pra assistir 8 filmes. Imagina, a gente assiste todos os Senhor dos Anéis e todos os Star Wars, por que a gente não pode incluir Harry Potter? Aí não sobra pra mais nada, gente. Dá quantas sextas-feiras? Se bem que eu queria ler todos os Senhor dos Anéis também, todos os anos. Mas vamos ver. Não, para. Vou só ler isso, né? E eu queria começar a ler Duna também, até parece. Vou ter tempo pra isso. Mas você já tá satisfeita com esse episódio sobre Harry Potter? Não, tirar da lista? A gente tem que fazer um podcast só sobre Harry Potter. Puxando aqui a próxima pergunta da Priscila Manita, nossa amiga, olha só. Ela perguntou, como vocês conseguem ler tantos livros, ver tantas séries e tantos filmes? A gente não consegue, gente. Será que é muito que a gente vê? Eu não sei se é muito. Talvez assim, a gente veja mais do que as pessoas acham aceitável, mas menos do que a gente gostaria de ver, né? Porque tem muita coisa que a gente fala assim, esse daí eu passo. Tipo, o universo de super-heróis, assim, eu vou pescar... Eu tô assistindo com os meninos. Não, mas você não assiste tudo. A gente não tem todos os filmes da Marvel que saem, a gente não tá no hype mais. Não. Tipo, se tem um muito especial, a gente vai lá e vê por um motivo ou por outro, mas a gente não segue mais todo o universo, que não tem condição, porque a gente tem outros gostos de filmes e séries que a gente gosta de acompanhar também, então a gente tem que fazer algumas decisões. Mas, por exemplo, a gente tem algumas rotinas e rituais aqui em casa, onde a gente acha muito bom, sabe? A gente gosta bastante. Por exemplo, antes de dormir, eu gosto de ler um livro. Então, nem que seja uma página, eu gosto de ler, nem que seja metade. Às vezes eu tô com tanto sono, eu coloco metadinha de uma página, eu já durmo. Mas eu gosto, porque todo dia eu dou uma lidinha em alguma coisa. E agora com o Kindle, eu tenho instalado também no meu celular, então às vezes eu tô em outro lugar, assim, eu já consigo ler também. E a série, a gente gosta de assistir. Eu gosto de assistir com o Paulinho, com aquele tempo de casal, nós dois, sabe? De estar juntinho, ver uma sériezinha, só com a gente, quando a gente não tá com as crianças. Geralmente, quando os meninos vão dormir, né? Quando a gente consegue colocar eles pra dormir num tempo mais aceitável e sobra aquela horinha pra gente ficar junto, a gente assiste um episódio de série. E, gente, às vezes, a série tem 45 minutos, a gente dá conta de assistir 20 e vai dormir também. Mas a gente teve o nosso tempinho pra ficar junto, sabe? E isso varia, assim. Às vezes tem uma série que tá no hype, assim, que tá todo mundo assistindo, a gente assiste. Às vezes a gente entra no Netflix, do nada eles sugerem uma coisa avulsa lá, a gente gosta da cara, vai lá e vê e aí descobre que é uma pérola ou descobre que é uma porcaria. Ou descobre que é ruim, a gente vê até o final. Assistimos 10 episódios dessa série, podia ter parado no quinto quando a gente percebeu que era ruim, né? Mas fomos até o final e tal. É verdade. E o filme é a mesma coisa. Então, às vezes a gente fala, vamos começar, o Paulinho fala, vamos começar a ver um filme hoje ao invés de ver um episódio de uma série? Vamos começar. A gente transforma o filme numa série. reparte o filme em 4 pedaços
e a gente assiste. E a gente tem a tradição, né, que é muito boa pra nossa família, que cria um bound entre nós, né, de toda sexta-feira à noite a gente assistir um filme juntos. A noite de cinema. A noite de cinema, a gente já contou isso várias vezes aqui. Então, assim, são 52 sextas-feiras no ano que tem, né? Então, assim, dá pra assistir uns 50 filmes juntos. Claro que tem uma situação ou outra que acaba viajando, fazendo uma coisa diferente, aí transfere pra outro dia. Assiste, mas transfere. Ou tá na viagem, assiste também. Não vira um peso, mas a gente tenta manter a tradição. Então a gente acaba assistindo essa variedade de filmes com as crianças também. E agora, como eles já estão maiorzinhos, não precisa mais ser só animação, não precisa ser só filme 100% infantil. Pode ser um filme com uma idade de 10 anos, às vezes até um 12, que a gente sabe já o que contém, né? Uma dica pra vocês, gente. Eu uso muito o IMDb. A gente usa muito o IMDb, que é o Internet Movie Database. E super dá pra confiar no IMDb, né? E o aplicativo dele, você pode entrar no filme e lá tem todas as informações. Vai ter a pontuação dele, dos usuários, dos críticos, vão ter as opiniões das pessoas que assistiram e vão falar por que é bom, por que não é. Se tem spoiler, eles sinalizam como spoiler. Mas o mais importante, lá pra baixo tem a avaliação do conteúdo do filme. É conteúdo para os pais, né? Então lá tá dizendo a pontuação, aí tem o verdinho, o amarelo e o vermelho. Dependendo da pontuação dos usuários, que vai dizer quanto de violência tem no filme. Se fala palavrão. Se tem palavrões. Se mostra álcool, tabagismo, se tem nudez ou sexo, tá tudo sinalizado lá. Então lá, se tá tudo verdinho, você pode ir tranquilo, né? Ou assim, claro, não 100% tranquilo, porque pode ter um tema ou outro que você não esteja afim de que seus filhos vejam já. Então é bom ver algumas opiniões e tal. Então a gente sempre vê isso, e se tem assim um amarelinho de nudez, por exemplo, aí a hora que você clica no nudez, aí vão ter os usuários falando assim, em certa cena aparece a cena. uma pessoa nua de costas ao longe, sabe? Aí você fala assim, será que, né? Eu quero que meu filho veja isso ou não? Não quero, então esse filme eu não vou ver. E como é uma ferramenta colaborativa, então tem muita gente que escreve, sabe? Então, às vezes eles descrevem a mesma cena, várias pessoas descrevendo a mesma cena. E aí a gente fica tranquilo. E a gente usa o IMDb também pra controlar ou pra indexar de alguma maneira os filmes e as séries que a gente vê. E os meninos começaram a fazer também no deles. Faz o quê? Uns 3 anos que eles já fazem, né? Isso, então, assim, quando eu vou ver um novo filme que eu quero rever, né? Eu quero ver, nossa, quando foi que eu vi esse filme? Eu vejo lá, em 2014 eu vi esse filme, a gente tá revendo agora e tal. Então a gente tem o histórico dos filmes, a gente vê uma bobeirinha, mas pra gente é muito legal ver a gente gosta de filme e série, né? Inclusive agora, durante essa gravação de podcast, eles estão revendo um filme, a gente precisa ver quanto que a gente viu esse filme, né? A gente deixou eles assistindo lá Detona Ralph, porque eles não lembravam direito da história. É porque eles não lembravam, eles assistiram muito pequenininho e estão vendo de novo. Agora, com relação aos livros. Os livros, eu já falei também no literário, mas o literário, a série literário, que é a série em que a gente lê um livro por mês junto com nossos ouvintes, no final do mês grava um episódio sobre o livro, foi o que me trouxe de novo a disciplina de ler com frequência. Porque quando eu decidi aceitar o desafio do literário, eu tinha visto que naquele ano eu tinha lido, tipo, 1 ou 2 livros só, e eu achei muito pouco. Falei, não, antigamente eu tinha essa paixão por livros, lia bastante coisa e tal, e eu vi que isso tinha sido perdido com o tempo. Com o literário eu quis que isso reacendesse. Então, assim, a gente tem meio que uma prova no fim de cada mês, lendo aquele livro durante o mês, pra depois a gente poder falar sobre ele. E isso gera uma disciplina na gente, que a gente precisa terminar de ler esse livro, porque a gente quer falar sobre ele depois. Então, faz com que a gente tenha uma frequência de leitura por dia, dá aquela acelerada no final, que é normal, mas a gente criou essa disciplina. Então, pelo menos 12 livros por ano nós estamos lendo. Lê, sim. Mas não é muito mais que isso. E o literário desse mês a gente terminou bem antes, né? Uma boa folga. A gente terminou. Mas foi muito bom, o livro foi muito legal. Vocês podem conferir no próximo literário. Na semana que vem, literário sobre a Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Então é assim, e a gente vai encaixando no nosso tempo livre. Inclusive, uma das coisas que eu já falei aqui, eu me converti primeiro pro Kindle, é um caminho sem volta, né? Primeiro a gente se converteu pro Kindle e agora eu me converti pro audiolivro. Então a gente faz uma leitura híbrida. Quando a gente tá na cama, antes de dormir e tal, dá aquela lidinha, continua a leitura de onde estava. Quando eu vou levar os meninos pra escola, na volta, que eu vou caminhando, né? Na volta, eu posso ouvir também um pedaço do livro. De manhã, geralmente, eu ouço um livro e os podcasts no restante do dia. Então, na volta, eu acabo ouvindo um pouquinho mais do livro, que vai complementando com a leitura. Isso faz com que a gente leia mais coisas também e eu me conecto bem com o áudio, né? Tem gente que não consegue, tem gente que precisa ler pra se conectar com a história e tal. E eu como é todo dia o mesmo caminho, eu não me distraio tanto, eu tô conectado na história. Não precisa nem se preocupar em como atravessar a rua. Ai, gente, desculpa, eu vou ter que falar isso, porque a gente não precisa. É só pôr o pé na faixa que os carros param. Então, nem isso precisa de atenção, né? É o caminho normal pra casa e tal, venho ouvindo e, assim, acabo adiantando bastante também. Na ida você vai conversando com as crianças, claro, né, quando eu tô com eles, eu não vou com fone de ouvido, né? E na hora de buscar também, eu vou
ouvindo. Aí, nesse caso, à tarde, assim, já mais tô ouvindo o podcast mesmo. Aí eu volto com eles. E são 2 viagens pra 2 escolas diferentes em 2 horários diferentes. Então é bastante tempo ouvindo áudios durante o dia. Continuando essa temática de perguntas sobre filmes e série, @Suibacelar perguntou pra gente qual o filme e a série preferida de vocês. Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando. Que difícil, né? A série eu acho que eu tenho mais definida, assim, que na verdade é um combo de 2 séries que se complementam. Eu já até sei qual que eu tava pensando nela também. Breaking Bad e Better Call Saul. Pra mim, assim, sim, pelo conjunto da obra, pelos finais maravilhosos, sim. Por toda a paixão que me atraiu essas 2 séries, eu acho que elas são as minhas preferidas. Breaking Bad, nossa, é demais, assim. Eu fico na dúvida de qual das 2 é melhor, assim. Sim, de tanto que eu gosto, Better Call Saul demorou um pouco pra me pegar, mas depois eu falei, uau, sempre fui apaixonado por Better Call Saul. Mas eu queria falar um negócio de série. Mas acho que eu não vou falar que eu tenho vergonha. Guilty Pleasure também. Por quê? Qual que você vai falar que é a sua outra favorita? Não, que eu tô assim... Hoje eu tava falando, a gente terminou de assistir uma série agora que tá super no hype aí de todo mundo. Você tem medo de falar de The Last of Us? Não sei se o povo vai julgar a gente. Mas a gente acabou de terminar de ver The Last of Us. Por que julgaria? E eu gostei bastante da série e tal. Algumas coisas eu falei, podia ter mais isso, podia ter menos isso e tal. Mas eu gostei. Mas aí quando eu terminei, eu falei, gente, pra mim foi uma série que, assim, foi legal, me divertiu. Mas terminou, eu não fico assim, eu não vejo a hora da 2ª temporada. Não, eu tô ok, sabe? Mas House of the Dragons, essa daí, meu amigo, eu tô... Nossa, vira e volta, eu penso no dragãozão gigante. E pra mim ainda tem o fator da conexão emocional com a Espanha, né? Porque tem muitas cenas que se passam aqui em lugares que a gente já esteve. Gente, essa série Nossa, eu gosto demais. Eu já gostei de Game of Thrones. Tá certo que o final, todo mundo sabe, né? O final não foi aquilo que a gente queria. Mas Game of Thrones pra mim foi animal, assim. Foi demais. Foi uma série, assim, fantástica. Que o povo não tem medo de matar o favorito pra série continuar, sabe? E House of the Dragons, daí a gente pensava assim, não vai ser tão boa. E olha, eu vou te falar que eu tô gostando demais. Mas fica aqui o... faz o disclaimer aí, amor. Mas fica aqui o disclaimer. Antes de assistir, entra no MDB e vê que tá tudo vermelhinho lá. Tá tudo tem de tudo que é ruim, tem. Tá? Então, cuidado. Mas vai falar que a Adriana que indicou. Que você só. Nunca ouviu falar dessas séries. Mas, caramba, são temas pesados. São temas pesados de todos os níveis e camadas. Mas a história é fantástica, é bem amarradinha. E filme, gente, Star Wars ainda não tem jeito. É ruim, mas é bom, mas é bom, mas é ruim. Mas fala o filme preferido que você... Não, se é o Star Wars, qual que é o filme preferido? Eu gosto muito do Império Contra-Ataca. Pra mim, assim, o Império Contra-Ataca... Você é modinha de Império Contra-Ataca. Modinha. É muito bom o Império Contra-Ataca. E eu gostei demais de Rogue One também. Demais. Rogue One. Eu tenho... Nossa, tem um monte de filme. Eu tenho 2 na briga, que eu acho que eu tenho a dúvida. Ora um tá na frente, ora outro tá na frente. Um deles é o episódio 4 de Star Wars, que é o primeiro, A Nova Esperança. Eu sei que ele não é perfeito. E assim, quando a gente fala de melhores filmes da vida, não é o filme de Oscar, filme nota 10 em todos os quesitos e tal, mas é um filme muito especial pra mim, com um peso emocional muito grande, que sempre que eu vejo, eu me conecto imediatamente e são meus amigos, aqueles personagens lá com quem eu cresci. Mas outro que entra na briga é o De Volta pro Futuro, o episódio 1 do... É muito bom também, né? A gente gosta desses filmes, né, amor? O De Volta pro Futuro, pra mim, é um filme perfeito, redondo. Eu sei que tem a falha na teoria de viagem no tempo, mas se fala de viagem no tempo, sempre vai ter algum furinho ou outro e tal. Mas, cara, a história como é contado, como as coisas se encaixam, como você vai se envolvendo com aquilo, como o roteiro é muito bem amarrado, como tudo acontece, pra mim é muito especial De Volta pro Futuro. E é um filme que eu sempre que estiver passando, eu vou parar pra ver. Mas a gente tem essas categorias. A gente tem algumas categorias, eu vou falar assim. Por exemplo, filme que toca o coração, pra gente é muito Star Wars. Filme que tá passando na televisão, que a gente vai até o final, Titanic, De Volta pro Futuro, Indiana Jones, qualquer um. A gente vai até o final, vai até o final. Agora, filme que toca o coração, assim, que chora e que dá vontade de ver de novo e várias vezes e que tem uma conexão com a nossa vida também, tem 2, que é Moulin Rouge e Questão de Tempo, About Time, que a gente fala bastante desse filme também. O Moulin Rouge tem a ver com a nossa história, né? Quando a
gente se conheceu sim, e tal. Eu entrei com a música do filme. Filmes que a gente assistiu junto, muito especiais, assim, né? E o Moulin Rouge a gente já viu várias vezes juntos também e tal. E também filmes de animação da Disney. Pra mim, A Bela e a Fera também é outro. Que toda vez eu sei todas as músicas de cor, canto junto em inglês, em português. E a cena é maravilhosa, é maravilhoso. Pra mim é o Rei Leão, eu acho. O Rei Leão é bonitinho também, mas é triste. E o Bela e a Fera também é triste. É o abusador que fica com a vítima. Ai, amor. É muito. É triste, Pensa se não é. É a síndrome de Estocolmo. A minha foi sequestrada. Você problematizando. Não, essa mas geração é muito. que problematiza tudo, gente, né? é só pensar um pouquinho. Agora a pergunta da Jacira. A Jacira deixou uma pergunta pra gente. Mas essa pergunta me deixa meio pensativa, É só né, pra amor? gente explicar. Por que te deixa pensativa? Porque eu não sei se eu quero, se eu não quero. Não, mas a pergunta só tem uma resposta. Vocês curtiram tudo em todo lugar ao mesmo tempo? A resposta é: nós ainda não assistimos. Porque tem horas, Jacira, que eu vejo o trailer, que eu vejo comentário, eu fico, nossa, que no da hora, Oscar, eu quero né? ver. No Oscar a gente viu o filme particionado, né? De tantas cenas que mostrou do filme. Só falta encaixar tudo na nossa os olhos, assim, a gente não sabe. Os olhos na testa. A gente não tem noção do que é os dedos de salsicha e os olhos, mas eu fico, nossa, tem horas que eu quero ver, tem horas que eu não quero ver. Só que uma descrição que me falaram, que não é spoiler nenhum, nem nada, é que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é tipo a vida de uma pessoa que tem TDAH, sabe? Que tudo acontece ao mesmo tempo na cabeça dela. E isso foi muito, assim, escancarado na tela. E aí eu falei, olha só, se eu já vivo, assim, muito com a minha vida nesse sentido, eu não sei se eu vendo vai duplicar ou se eu não vou entender nada. É só assistindo, né? Não, eu quero muito ver. Eu acho que a Jacira perguntou pra gente porque ela quer saber que tipo de gente a gente é. O tipo de gente que gostou ou que não gostou, sabe? Olha só, a gente pode assistir e chamar a Jacira pra gravar com a gente. Eu acho que essa resposta define caráter, sabe? Quem gostou e quem não gostou. Jacira, eu gosto de comédia romântica e House of the Dragons, então pode me julgar. Não, tá tudo misturado. Mas a gente só não viu por um único motivo. Não está disponível em nenhum dos streamings aqui na Espanha. Aqui. No Brasil eu sei que já está. Mas a gente aluga pelo YouTube, às vezes, né? Porque fica com uma qualidade boa. Daí eu penso assim, não, com tantas oportunidades, com tantas coisas que tem pra assistir, eu pagar uma coisa a mais pra poder assistir um filme, que talvez esteja em algum streaming em qualquer momento, então a gente vai esperando um pouquinho mais. Eu sei que o filme parece que é tão confuso que mesmo que tenha alguns spoilerzinhos aqui e ali, não vai atrapalhar tanto a experiência, né? Pergunta do @JeanVitoIanone. Quando vocês vão vir passar um fim de semana aqui na Irlanda? Ai, meu Deus, não convida que eu vou. É na Irlanda que tem a Aurora Boreal, né? Na Irlanda tem a Aurora Boreal. É na Islândia que tem a Aurora Boreal. Mas na Irlanda, gente. Tem o St. Patrick's Day, que foi 3 dias atrás. Tem Derry Girls, meu amigo. Tem Derry Girls, tem muita coisa. Tem os atores mais fantásticos que passaram pelo Oscar. A gente ficou chocado. Tava de tudo ver na Irlanda. Como tudo era na Irlanda. Não, mas por que eu selecionei essa pergunta, né? Pra responder que, assim, a gente gostaria de conhecer muitos lugares. A gente sabe que, assim, estando na Europa, é muito mais fácil fazer uma viagem pra Irlanda a gente tem que ir, amor. do que do Brasil pra Irlanda, ou do Brasil pra Inglaterra. Comigo? Tem que assistir Casa Comigo, gente. O filme é ruim, mas mostra a Irlanda. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. E eu gostaria muito de conhecer toda a Europa. Mas a gente tem outra realidade, que é a nossa realidade financeira e a nossa realidade de compromissos. Então, assim, não é possível. Nossa realidade somos 4, não somos só um. Exatamente. Também a realidade é que estamos a 3 horas de Madrid. Então, para pegar um voo em Madrid, a gente tem que chegar em Madrid primeiro. Então, não é tudo tão simples assim. Eu sei que o Jean Vito tá na Irlanda, ele sabe como que funciona. Mas às vezes o pessoal no Brasil tem aquela coisa assim, tá na Europa, você consegue conhecer um monte de lugar e tal. E é verdade. Sim. Tem partes da Europa que estão mais conectadas com, tipo, na Holanda, você tem acesso para vários países perto, dá pra fazer de carro. Aqui na Espanha, a gente tá na Península Ibérica, que já é deslocada da Europa. E a Espanha é muito grande, é um dos maiores países da Europa. Né? E a gente tá no meio do nada, na Espanha, então tem aeroporto na ponta de cá, na ponta de cá e na ponta de cá, mas a gente tá no meio. E os países mais perto da gente são Portugal e Marrocos, né? Então, assim, Portugal a gente já foi 2 vezes, dá pra ir de carro, assim, Marrocos já envolve atravessar com balsa, visto e tal, a gente ainda não chegou. Então, assim, tem essa limitação, mas é claro, a gente gostaria muito. Então, surgindo a oportunidade... Cabe 4 aí na sua casa, Jean? A gente vai. Vamos acertar isso aí.
A Junancy pergunta, você já tem uma previsão de quando vão visitar o Brasil? Olha, que fofa! A gente tem sonho, previsão. Mas a gente não vai contar. Não, mentira. Não, lógico que vai. A gente vai contar pra vocês orarem. A gente precisa de vocês. Exato. Porque por enquanto é só na fé, né, amor? A recomendação para missionários é que voltem para o seu país a cada 3 anos. 2 ou 3 anos. Principalmente missionários com filhos. Isso. Para não perder a questão cultural. Contato com a família. Contato com a família, com o país de origem, tudo isso. E nós estamos completando, no mês que vem agora, 2 anos. Então dá para saber que a nossa previsão é de viajar para o Brasil no meio do ano que vem. No meio 2024. do ano que vem, gente. Olha só. A gente aqui, como são férias em julho, agosto e começo de setembro, a gente quer, assim, aproveitar o máximo no Brasil. Já que vai, vamos aproveitar o máximo, né? Pegar a passagem no último dia de aula dos meninos e voltar no último dia antes de recomeçarem as aulas, né? Começar as aulas, pode perder os 2 primeiros dias de aula. Então passar pelo menos julho e agosto no Brasil no ano que vem, a gente tá planejando pra isso. Só que assim, a gente tá sonhando, orando e a gente precisa fazer acontecer, né? Que é juntar dinheiro pra isso. Sim, porque as passagens, gente, pra 4 pessoas ida e volta tão absurdo. Principalmente em julho, né? Você consegue promoções de passagem fora de temporada, mas julho é a temporada do verão europeu. Então as passagens não vão ter promoção. Então fica um pouco mais difícil. Então envolve um bom investimento aí. A gente tá orando por isso, porque a gente quer muito estar no Brasil no ano que vem e a gente quer ver. A gente vê que é muito importante pras crianças, né? Culturalmente falando e família, pra não perder contato. Porque a gente conhece casos, por exemplo, a gente conversou muito com os missionários, que são amigos nossos aqui da missão que trabalham aqui, que eles falaram, a gente demorou muito pra voltar pro nosso país de origem. Demoramos 7 anos pra voltar e hoje as crianças não têm conexão nenhuma com o país. Nenhuma, assim. Nem na Copa do Mundo torce pro país, sabe? Então a gente vê como que isso desprende mesmo. Porque é a formação da mente das crianças agora, né? Então se eles, né, ficam muito tempo desconectados, eles vão perder realmente esse laço. E a gente não quer deixar isso acontecer. E a gente também tá morrendo de saudade dos nossos amigos, nossa família. E a gente quer passar tempo com a nossa igreja. Então a gente, cheio de planos. A comida, das frutas, né, mano? E o @psicólogo pelo mundo, que tá em Portugal e também chamou a gente pra tomar um café lá. Olha só, Portugal nós vamos. Dependendo do lugar de Portugal, né, tá pertinho, tá 3 horas daqui. Ele perguntou se a gente pensa em voltar para o Brasil. Eu acho que essa pergunta é no sentido de definitivamente. De voltar a morar pro Brasil? Ou se não for, a gente já responde essa. De voltar pro Brasil. Porque se não for, a gente já respondeu anterior. Já respondeu, né? Por isso que eu coloquei as duas aqui. Vocês pensam em voltar para o Brasil? Pra visitar, sim, como você já viu. Pra visitar, sim. Pra morar, a gente não... A gente não pensa, não. Não assim? Não é assim que fala, senão nossos pais vão ter um infarto. Pra voltar a gente não sabe. Pra voltar... Não, na verdade a gente não sabe mesmo, né? Não, mas eu lembrei de uma amiga minha, né? Quando ela falou assim, que a filha dela fez uma pergunta muito absurda assim. Ela falou, você sabe o que você vai fazer daqui 5 anos? Ela falou, não, eu não sei então. Ela falou, eu também não. Então, é mais ou menos isso. A gente deixa nas mãos de Deus, a gente ora e a gente sente todo o mover de Deus, assim, nas nossas decisões. E a gente, como casal, a gente conversa muito, né, amor? Mas hoje, assim, a gente conversando, a gente não vê, assim, ideia de voltar a morar pro Brasil. Não, porque a gente tem um projeto a longo prazo aqui, né? Longuíssimo prazo, não sei. Mas, assim, é aquela coisa. A gente pode fazer projetos, sonhos, mas a confirmação vem de Deus. Então, assim, Deus pode mudar coisas, pode nos levar para outros lugares. Tem muitas coisas que podem acontecer em todo esse tempo. E já completando com outra pergunta da Junancy, tirando o Brasil e a Espanha, qual outro país vocês escolheriam para morar? Olha, se a gente pudesse escolher, vamos sonhar. Se eu pudesse escolher. Não. Não, o quê? Não, se eu pudesse escolher, eu queria ir pra Nova Zelândia ou pra Austrália, um dos dois. Não, eu queria visitar a Nova Zelândia, mas não sei se eu queria morar na Nova Zelândia. Não, na verdade é o seguinte, eu penso, até porque é uma coisa que eu já falei aqui no podcast também, em morar num país de língua inglesa, mas não Estados Unidos e Canadá. Mas eu queria ficar por aqui pela Europa mesmo, ou Reino Unido, ou talvez, sei lá, Bélgica, que eles também falam inglês lá, ou Holanda, que eles também falam inglês lá. Os países nórdicos, né? Se for Noruega, Suécia, todos eles falam inglês. Todos eles falam inglês. Até a Alemanha, eu acho que dá pra praticar o inglês. Alemanha dependendo do lugar, né? Nas capitais. Agora, por exemplo, França não daria, Suíça, talvez. Suíça, talvez. Pra aprimorar o inglês de uma vez por todas, né? E pra conhecer uma cultura bem diferente também, né? Mas assim, é só sonhando mesmo, jogando lá pra cima. Eu concordo com a Adri, eu acho que eu gostaria de uma experiência assim. Imagina a gente morando numa cidadezinha bem pequenininha no Reino Unido. Tipo Linares. Tipo, sei lá, 80 quilômetros da capital, e onde o André e o Daniel faz faculdade, a gente morando lá
lá quietinho. Com internet. A gente servindo a igreja. Tomando chá às 4 da tarde. Chazinho. Olha só. Ia ser legal, ia ser maneiro. Tá, vamos começar a trabalhar. O Paulo de Castro, a gente já se encontrou algumas vezes pelos eventos do mundo. Ele perguntou aqui, quais as maiores diferenças de um casal migrar sozinhos ou com criança? Isso é legal que a gente tem falado sobre isso nos jet lag. Bastante, Se você olhar, como curiosidade, reparar dos 45 jet lags que a gente tem, se você reparar bem, talvez uns 15% dessa quantidade, eu não fiz a conta, mas é por aí mesmo, são os que estão com filhos numa experiência transcultural. Por quê? Porque é muito mais fácil você tomar uma decisão sozinho ou como casal e se aventurar no mundo sem precisar se preocupar com escola, né, com educação, com formação e tal. É só você, adulto, com a sua esposa ou sozinho, dando o seu jeito na vida, né? Por quê? Porque realmente ter filhos muda o cenário. Sim, sim. São decisões que envolvem muito mais coisa, né? E assim, é muito mais mesmo, assim, é tipo o triplo de coisas que a gente tem que pensar tendo filhos do que estando sozinhos, né? Então, assim, faz muita diferença mesmo e é algo que tem que ser muito bem pensado, planejado e orado antes de tomar uma decisão como essa, porque pode ser determinante na formação do seu filho a decisão que você tomar, né? Mas a gente não se arrepende e a gente gosta demais, claro, né? Eu só tô dizendo que assim, não é, vamos viajar pelo mundo. Não. Eu acho que pra mim é assim, acho que começa desde a preparação, sabe? Toda a forma como você vai se preparar sozinho ou em casal é muito diferente do que como você vai se preparar com criança. E assim, independente da idade, até se a criança for pequenininha e ainda não fala a língua, porque você tem que manter, né, a sua cultura, porque você vai levar o seu idioma junto, você vai levar a sua cultura junto e a criança vai ter contato com uma nova cultura e a cultura de dentro de casa. E aí ela vai formar a sua própria cultura, por isso que é chamado filhos de terceira cultura, né? E aí é toda a preparação de como que você vai trabalhar mentalmente com a criança, de que ela vai estar em outro país e aqui, que ela vai sentir sempre um pouco de saudade do outro país e vai sentir saudade como que é aquela frase? A gente assistiu, The Guilty Pleasure, hein? Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Olha só, filme que o Paulinho gostou. Gostei, exato. Entra naqueles assim que a Adri fala, nossa, vamos assistir um filme com a Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Comedinha romântica. Como é que chama? Diário de Intercâmbio. Diário de Intercâmbio. Eu vi 2 vezes e eu quero ver mais uma vez. A Adri assistiu sozinha e falou, eu quero que você assista comigo. Eu falei, se você tá recomendando, eu vou, esposinha. E com as vamos crianças assistir. Ainda, né? Não, mas as crianças não estavam junto. Então, mas a gente assistiu só com um filho, agora eu quero assistir com o outro. Tem que assistir com o outro. Foi no dia que um tava fora, né? Que tem umas reflexões muito legais. Assim, eu acho que pra quem vive no Brasil e não teve ainda experiência transcultural, talvez não tenha o mesmo valor sentimental que teve pra gente assistir. Eu até me emocionei no filme com a Larissa Manoela. Foi emocionante, alguns discursos. E teve uma frase muito legal, né, que a mãe do cara fala, que assim, ela define fala, muita morar gente. Fora é sempre sentir saudade, né? É sempre sentir saudade. Ou quando você tá aqui, você tá com saudade de lá, quando você tá lá, que você tá com saudade daqui. É isso. Sempre com saudade, você vive sempre com saudade. E os meninos são criados assim também, né? Os avós estão no Brasil, os primos estão no Brasil, e a gente conversa, eles conversam e tal, mata a saudade, mas não é a mesma coisa que estar presente. E olha que a gente ainda não voltou, né? Desde quando a gente chegou aqui, a gente não voltou, mas eu tenho certeza. Tenho certeza que quando a gente estiver no Brasil, a gente vai sentir muita falta daqui, né? De muitas coisas aqui, porque aqui que é a nossa, já nosso é a lar. nossa casa, sabe? Já é o nosso lar. É engraçado isso, né, amor? Quando a gente tá viajando e a gente chega aqui, que a gente vê uma coisa horrorosa em flor, em mato, uma tentativa do letreiro do nome da nossa cidade, é feio, parece que tá abandonado. Mas aquilo dá uma alegria tão grande, né? Voltei pra casa, sabe? Voltei pro mato. Tem que fazer uma foto desse letreiro horroroso. Linares. Pra vocês. Mas dá uma alegria muito boa pra gente. Assim, a gente fala que delicinha, tamo em casa. É nossa casa. E já dá pra engatar aqui na próxima pergunta do Fernando Roberto, 88. Vocês já tiveram o famoso choque cultural que o pessoal tanto fala? Eu queria engatar por quê? Porque eu acho que eu vou ter choque cultural. Eu tô com medo do choque cultural que eu vou ter quando eu voltar pro Brasil. O reverso, que né, é o amor? choque cultural reverso. Aqui tem coisa que irrita, mas, tipo, tem coisa que me irritava no Brasil também. Eu não sei se tá bem relacionado com o choque cultural, né? Tipo, o pessoal tá andando aqui na rua e às vezes eles param. E você tá atrás, você esbarra na frente. Aí você tem que falar só um perdona e pronto, e continua andando. E no Brasil... no trânsito também. E no trânsito é igual. A gente já falou isso. É engraçado, gente. Eles estão no carro, eles param. Eles dão uma seta, eu ligo o pisca-alerta e falo, eu vou parar aqui. E eu vou parar pra ir o quê? Comprar um pão. Vou atravessar a rua, comprar um pão. E eles param no meio da rua mesmo. Numa avenida aqui na frente de casa, que a gente falou. Tem uma avenida, uma pista que vai, outra que vem. Ele para na pista que vai. Aí, o cara que tá atrás, ele vai ter que dar seta e esperar os carros que vêm da pista que vem
assim, terminarem de passar pra cruzar aqui na pista da contramão e voltar e continuar Mas isso lá. quando tem 2 pistas. E nessas ruinhas pequenininhas aqui do casco mas daí, antigo também? é muito difícil eles pararem e descerem do carro, assim. Mas às vezes pra deixar uma criança deixar alguém, ou pegar alguém, mas na rua param. é muito engraçado. Eles param, eles estão andando e eles param no meio da rua, assim. Né? Mas não dá pra dizer que isso é um choque cultural, não, assim, da gente ficar super bastante, irritado. assim, não mas... irrita, não. Não irrita tanto, vai. Não, verdade, eu acho que a gente já entrou no ritmo. Às vezes a gente faz isso faz também. uma curva. A gente faz. Porque é super difícil estacionar aqui, né? A gente mora numa avenida, a gente não tem vaga de estacionamento. Então é normal eu chegar, deixar as crianças na porta de casa e dando essa seta, eles descem. E assim, a gente nunca tomou uma buzinada, a gente nunca ouviu uma buzinada, Não, porque o pessoal tá acostumado. Eles fazem isso e eles aceitam quando os outros fazem isso. A gente normal. até tá gostando agora, né? É verdade. Então, assim, eu acho, assim, sempre tem uma coisinha ou outra que bate, sabe? Só que... na Copa do Mundo. Verdade, eu esqueci da Copa do Mundo. Já, né? Mas a gente já contou. Não, eu fiquei irritada porque eu achava que eles iam supervivenciar, assim. Todo mundo falava, Espanha, Real Madrid, Barcelona. Eu achava que todo mundo ia botar a bandeira da Espanha na janela e tal, pintar a cara, se juntar nos bar, porque o povo aqui adora sair à noite e tal. Mas, gente, nada, né? Nada. Inclusive, ontem teve o Barcelona e Real Madrid, a gente ouvia os bares gritando na hora dos gols. A gente ouviu mas a Copa do Mundo não. Mas assim, é bobeirinha, isso não é um choque cultural. Choque, a gente não teve. Então, eu acho que a gente não teve do jeito que pintam, sabe? De ficar depressivo, de começar a falar mal, de só reclamar, de querer voltar a sumir daqui. De não querer nem ouvir mais a língua. Não querer... Não, a gente pode dizer que a gente não teve. Talvez, assim, coisinhas pequenas. Tem hora que cansa, sabe? Tem hora que você cansa mesmo, assim. Você precisa se afastar um pouquinho e tal. Mas não dá aquela depressão, sabe? E tem o fato também de estarmos juntos, em família. A gente fala em português dentro de casa. A gente tem a nossa cultura dentro de casa. Então, a gente fechou a porta, é o nosso mundinho, nosso universo. Os espanhóis, que são nossos amigos, são muito fofos, gente. São muito receptivos. Queridões, eles são engraçados, sabe? Então é gostoso estar com eles, assim. Mesmo que às vezes cansa a língua, a gente até brinca, né? Tô cansada, vou falar português, vocês que lutem. E eles dão risada, sabe? Então é muito bom estar com eles também. E quando eu falo que o meu maior medo é o choque cultural reverso, é porque eu já ouvi também muitas histórias sobre isso. E a gente tá aqui, por mais que a gente acompanhe a realidade no Brasil, a gente percebe que muitas coisas já mudaram desde quando a gente saiu daí. Ou de lá, né? Dependendo de onde você tá ouvindo o episódio. Desde quando a gente saiu do Brasil, muitas coisas já mudaram. E eu tenho medo de chegar lá e chegar com a cabeça de como estava 3 anos atrás e me frustrar. Porque assim, caramba, eu vivi a vida inteira assim, ou achava que tinha vivido a vida inteira assim, mas na verdade fui eu que mudei, nem foram eles que mudaram. Sim, verdade. Mas daí eu tenho o choque de pensar, caramba, como é estranho isso, ou como tá esquisito, sabe? Então assim, depois que voltar de lá, a gente conta pra vocês como é que foi. Como que foi, verdade. Do que a gente vai sentir saudade daqui, né? A gente tentou separar em algumas categorias, vocês estão percebendo, né, nos temas e tal, e aqui no final a gente separou uma última categoria que eu chamei de temas sérios. Aqueles temas, assim, que a gente geralmente manda a pergunta pro convidado. Exato. Como hoje não tem como fugir... Hoje não tem convidado? A gente vai ter que responder. Então a Sui Bacelar perguntou, e essa é pra você, Dri. Não, pode ser pra mim também, vai. Por que os varões estão tão moles atualmente? Até porque se você fugir da pergunta, você só vai reafirmar o que ela tá falando. Exatamente. Mas é que você é a mandona, lembra que a gente viu lá atrás? Não, mas eu mudei, lembra que eu também falei lá atrás? Os varões mas ela estão já tá, ela já apontou aqui, falando que estão mole. Então, ela já afirmou, ela só quer saber por quê. Ela nem perguntou varãozada. Eu nem sei como é que fala varão mais. É varãozada, né? O plural de varão é varãozada? Não é varões, né, Dri? Varãozada seria o coletivo de varão que você acabou de inventar. Então, o varãozada que tá perto da sua, pelo amor, gente, vamos, né? Não, vamos pegar firme. O que será que ela quer dizer com mole? Acho que sem atitude, né? Sem atitude. Será que tá falando de solteira e solteiro? Ou de marido e mulher? Aquele marido também, que fica muito à parte de tudo que acontece, não quer dor de cabeça, deixa a mulher cuidar de tudo. Eu trago dinheiro e... mas se você for pensar assim, antigamente era muito mais, né? Então, assim, não seria ultimamente que eles estão assim. Porque antigamente os homens faziam isso, mas eles tinham geralmente a última palavra dentro de casa. Às vezes nem fazia parte da realidade da família.
família vai decidir. Né? Como ele vai ter a última palavra, você não sabe nem o que passa com a criança. Então, isso tem mudado, apesar dessa realidade ainda existir em muitos lugares. Mas o que nós temos hoje são homens que não querem assumir responsabilidades, né? Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja dentro de casa, com filhos, com a família. Isso é tão triste, né, amor? Isso é muito triste. Eu tive uma experiência muito legal nessa semana, que eu viajei com uma das meninas aqui, que é novinha, e aí eu tava conversando com ela exatamente sobre isso, né? E ela falou que é muito frustrante que os jovens de 20 anos estão sem atitude, assim, não estão conversando, não fazem projeções de formar uma família, de assumir responsabilidades. E ela não quis generalizar. Ela falou, isso está acontecendo onde eu estou. Mas pode ser que não. Pode ser que isso em outra cidade seja diferente. Mas os jovens que eu tenho contato, que eu conheço, é assim. Parece que às vezes eles não querem crescer, querem que alguém sempre responda por eles, lidere por eles, e eles não querem assumir liderança. E enfim, isso daria um programa bem grande, né? Sim, eu acho que não dá pra gente responder muito mais que isso também. E a gente também não tem tanta autoridade pra falar sobre isso, só observação, né? E se a gente puder falar o que a gente acha, tem muito a ver com os estímulos, né? Eu acho que tem muito a ver com os estímulos atuais, né? Das maneiras de fuga que existem, né? A gente, pelo que eu vi de dados, hoje o consumo de drogas já não tem tanta força quanto tinha em décadas anteriores, porque essa carência foi suprida por outras ferramentas disponíveis, como redes sociais, como os próprios streamings, Netflix e tal, que a pessoa consegue ficar isolada no seu mundo, né? Consegue fazer suas viagens dentro da sua individualidade lá, sem se relacionar com ninguém, e tá bem assim, né? A gente vê cada vez mais gente não querendo formar famílias, cada vez mais gente não querendo ter filhos. Vão ter vários motivos pra isso, mas um deles pode ser essa sociedade cada vez mais individualista, que se preocupa muito mais com seus próprios interesses, que leva à objetificação de outras pessoas, a objetificação das mulheres. Então acho que tem muitas coisas que estão conectadas com o nosso tempo, né? Com a nossa realidade, com a nossa dinâmica, com a nossa rotina, que levam os homens, no caso, a um lugar de conforto, né? Uma zona de conforto. E, gente, infelizmente, eu como mulher, eu devo falar que algumas mulheres contribuem pra isso também. Acabam assumindo muito e acabam pegando tudo pra elas e aí acabam meio que afogando. Eu sei que é ruim falar isso, mas eu já vi casos, por exemplo, do cara falando, eu tento fazer alguma coisa, mas a mulher não deixa. É sempre assim, parece que tá assumindo tudo, que tá mandando tudo, que tá fazendo tudo. E aí eu resolvi ficar quieto mesmo. Já que o que eu escolho nunca tá bom, eu deixo ela escolher tudo. Aí o cara, por não saber lidar com o conflito, ele prefere se anular e ficar quieto e tal, e deixar as coisas acontecerem pra ter paz, né? Às vezes, né? Então, assim, vão ter vários motivos aí que a gente pode analisar, talvez com uma psicóloga, né? Um psicólogo aqui com a gente que possa nos orientar melhor quanto a isso. Aliás, acho que todos aqui daria até pra fazer uma parte, né? Porque são muitas questões profundas, assim. @Derlil Cordeiro perguntou como vocês analisam a igreja brasileira no cenário político nacional. Uma vergonha. Próxima pergunta. Não, eu ia responder igual a Glória Pires, que eu não posso opinar. Não pode opinar. A gente já gravou um podcast inteiro sobre isso, Adri, recentemente. Não, porque assim, realmente, eu acho que a igreja brasileira foi a que mais perdeu no cenário político, né? Tanto o título do nosso podcast foi exatamente quem mais perdeu nas últimas eleições. E foi a igreja, porque é irmão contra irmão, aquela música lá foi muito profética, né? E foi triste, gente. Agora a igreja tem que se juntar e lembrar de novo, né? Quem que é a pedra angular da igreja. Lembrar de onde caiu, né? A igreja precisa relembrar quem é o seu verdadeiro Deus, né? E tem um episódio todinho sobre isso. Volta aí pra ouvir, se ainda não ouviu. A gente conversa com quem estava dentro da realidade da igreja brasileira nesse último ano, que pôde falar muito melhor pra gente sobre tudo que aconteceu. Sim, podcast quem mais perdeu, né? Nessas eleições. Recente, aí, do final do ano passado. Na @KelFonte, nossa querida Raquel, perguntou quais são e como lidam com as maiores diferenças e semelhanças de vocês quatro em termos de personalidade. A gente precisa fazer o teste das personalidades do Tim LaHaye aqui pra saber quais são as nossas personalidades. É do... é verdade, não é o Disque, né? Não, o Disque é outro. Coisa. Personalidade, eu acho que eu sou sanguínea, o Paulinho é fleumático. Aí tem e o resto dos meninos é tudo fleumático. Eles que têm que aprender a lidar comigo. Não, nem vem. Tem muito sanguíneo aqui misturado no meio. É que a gente só lembra de sanguíneo e fleumático, né? Mas enfim. Tem os outros dois que eu não lembro aqui. Mas independente de categorização, de personalidade e tal, eu acho que a gente trabalha... Eu tô fazendo as mãozinhas se encontrando aqui, cruzando os dedos, sabe? A gente funciona como uma equipe dentro de casa. A gente aprendeu. Deixa eu contar de onde é essa história do funciona como equipe. Ai, meu Deus. A gente fazia parte de um pequeno grupo, um passado distante, que tinha uma pessoa, tem gente desse pequeno grupo que ouve a gente e vai saber de quem a gente tá falando. E tinha
tinha uma pessoa que ele era coach. Quando o coach começou a ser... Você não lembra disso, Dri? Eu lembro. Por isso que eu falei, meu Deus. E era quando o coach tava despontando no Brasil, ainda ele dava aquelas palestras, enchia auditório. Headset, sabe, assim, colado na bochecha. Eu vi o final de a gente viu o final de uma por outros motivos, a gente tava passando por lá e tal, e aquele cara super performático e fazia aqueles espetáculos assim e tal, né? E aquela galera, é muito aquele Yes Man do Sim Senhor, né? Do Jim Carrey, assim, a galera tudo inflamada por aquilo e dando high five um no outro e tal, né? Aí eles faziam parte do nosso pequeno grupo. E pequeno grupo de igreja, vocês sabem muito bem, quem já participou, é aquele ambiente seguro, onde você conversa, abre seu coração, fala das suas crises, né? E compartilha, né? A partir do momento que você tem segurança com isso e tal. Aí tinha aquelas... na hora de compartilhar, eles nunca tinham problema nenhum, assim. Eles nunca tinham defeito, eles nunca tinham nada pra ajustar e tal, né? Aí... Eu acho justo, justo. Se ele é coach, se eu fosse coach, eu também não compartilharia nada, não. Aí até virou um meme dentro de casa aqui, porque uma vez, né, tava... Acho que você que sabe, Dri. Acho que foi você que viu essa cena. Eu já criei essa imagem na minha cabeça, mas eu acho que eu não tava, porque era um grupo de mulheres que estavam conversando, né? Sim. Mas ela falava que os dois, assim, eles se complementavam em tudo, as personalidades se complementavam, as tarefas se complementavam, os sentimentos, porque eles eram uma equipe, sabe? Não, eu lembro da frase assim, não, porque lá em casa a gente funciona como uma engrenagem. Sim, uma engrenagem, verdade. E fez as mãozinhas se encontrando, assim, sabe? Aonde as pessoas veem defeitos, a gente vê complementos. Não, a gente vê possibilidades. E foi uma conversa assim, e aí eu, meu Deus, dá licença que eu vou ali pegar aquela torta de frango. Eu não tenho paciência pra essas coisas. Então, é mais ou menos sabe? assim que a gente funciona aqui dentro de casa, gente. Assim, um defeito de outro, o outro complementa e a gente vai crescendo junto e tal. Não, a gente aprendeu a gritar. Não, brincadeira. A gente aprendeu a gritar mais alto que o outro. A gente aprendeu a dar tapa sem machucada. Não, gente, a gente aprendeu a lidar com as nossas diferenças, assim. Não aprendeu, não. A gente aprende todos os dias. Né? A gente aprende todos os dias. Mas eu acho que é uma boa combinação aqui das nossas personalidades. E tentar entender que aquilo que me irrita muito nele, às vezes não é pra irritar tanto, sabe? Tipo, eu gostava muito de dormir com ele à noite. Porque com ele quem? Com o marido, com você. Você tá falando ele? Tá olhando pra mim falando ele? Não tô entendendo. Não, eu gostava, por exemplo, aquilo que me irritava muito, eu tento fazer com que não me irrite tanto. Então, assim, no começo do casamento, eu gostava de dormir juntinho com ele. Mesmo que eu tava lendo meu livro, mas ele tava lá do lado da cama, a gente orava junto e dormia junto. Hoje ele vai assistir o programa da televisão dele. Gente, quando tem Santos do Campeonato Paulista, quando o Santos jogava algum campeonato ainda. Toda noite, você não, Adri, assim, ó. Vamos lavar roupa suja aqui, vamos abrir nossa vida. Ok, amor, de verdade. Ó, de 7 noites por semana. Porque eu durmo muito rápido, gente. De 7 noites por semana, vamos dizer que 3 a gente deita junto e 4 eu acabo ficando um pouquinho mais. Porque a Dri precisa de mais horas de sono que eu e a gente levanta no mesmo horário. Eu durmo muito rápido. E foi o que ele falou. Ele falou, Dri, eu demoro demais na cama pra dormir. Só que a gente ainda tem o nosso tempo junto antes de dormir. A gente continua passando o nosso tempinho junto, que antes a gente passava deitado na cama, a gente passa juntinho. E aí depois eu deito... Gente, e assim, não tô querendo fazer inveja nas pessoas que sofrem, mas realmente eu deito na cama, pego o livro, leio 2 palavras e durmo. Eu durmo muito rápido. Não, dependendo da situação, a Adri, ela... Não dá nem tempo de pegar o livro. Ela dorme nesse movimento, assim, entre o em pé e o deitado, ela tá dormindo, sabe? Ela caiu, já começa a respiração mais pesada, assim, você fala, já foi. muito rápido, E eu não, eu tenho o meu processo, eu tento não levar celular pra cama, pra tentar dormir e tal, mas eu preciso de algumas horinhas a mais, assim, antes de deitar, porque às vezes meu cérebro tá muito agitado ainda, né? Sabe aquela... Você vai relaxar, sabe aquele borbulhar da mente que eu tenho desde a adolescência? Então ele continua aqui ainda, então eu preciso acalmar meus... Não, minha mente tá dormindo, faz tempo à noite. E eu até comentei, acho que foi com a própria Raquel, porque a gente tem muitas diferenças nesse sentido com relação à hora, porque eu sou muito mais diurna e o Paulinho é muito mais noturno. Por exemplo, aquele negócio de ficar só mais 5 minutinhos na cama, aquilo é um absurdo. Eu nunca fiz parte dessa comunidade no Orkut e no Facebook, sabe? Pra mim, se eu acordo, eu quero levantar, eu quero viver a vida, eu quero ver o sol, eu quero, sabe, pôr louça pra lavar, tomar meu café, sentar no sofá, ler um livro, ouvir uma música. Eu saio já disparada, assim, eu quero viver o dia. Eu vou molhar minhas plantas, eu acordo os meninos, bato papo, ligo a televisão pra ver como é que tá a temperatura, pra já ir calibrando o espanhol e tal. Pra ver as casas mais incríveis da Espanha. Pra ver... Ai, gente, Evin, não é só da Espanha, né? Não, mas é em espanhol. Unido. Não, é do Reino Unido. Mas não, hoje era da Espanha. Hoje era da Espanha, é verdade. Mas tava vendo, já sei quem ganhou do Reino Unido em 2017. É porque o programa é tudo antigo. Mas que eu passa gosto.
na TV aberta, sabe? Eu gosto bastante, sabe? De acordar e já viver a vida. Bom dia, flor do dia. E o Paulinho de fim de semana fala, amanhã a gente vai dormir até mais tarde. E assim, eu já não dou conta de ficar na cama, sabe? Eu acordo, eu já fico naquele ciricutico, que o pão. E antes eu tinha desculpa de falar, não, tem que levar a cadela pra descer, pra fazer xixi. Mas nem a cachorra quer sair da cama mais dela. Eu abro a porta e falo, Fiona, vamos fazer xixi? E aí ela vira pro lado e dorme de novo. Ela faz não, gente. E vira pro lado. Até a cadela aqui é noturna, então, nesse sentido. Mas aí é bom, igual a gente falou, né? Que a gente se complementa e a gente funciona como uma engrenagem. Equipe, porque aí ele tem um tempinho dele à noite, eu tenho meu tempinho de manhã, sabe? Aí e no meio a gente se encontra, né? No meio a gente se encontra. Não, mas eu levanto cedo também, assim, a contragosto, mas eu levanto, que levo os meninos pra escola todos os dias. 1 hora de caminhada toda manhã, gente. Ele leva todo dia. Mesmo com o jogo do Santos, eu falo, não, você vai quis ficar acordado até 2 horas da manhã, vai levantar cedo agora. De manhã, aí, o bom é que assim, o Santos tá 1 mês agora sem jogar, eu não vou precisar nenhum dia mais ficar até tarde pra assistir. Tadico. Não, mas pode assistir. Mas só levanta cedo, né, no dia seguinte. Pois é, vem com essa conversa de que eu tenho que sair no frio, -2 pra levar os meninos pra escola. Pessoas, não vai dar pra responder todas as perguntas, a gente selecionou mais aqui do que a gente deu conta de responder, então a gente resselecionou enquanto estava gravando, porque eu nem sei quantas pessoas ainda estão até agora ouvindo a gente falar tanto aqui. Não, amor, tem bastante gente ouvindo. Você acha? No seu otimismo, você acha que tem... Faz aquelas bobeiras de lança uma coisa pra alguém falar aí, pra comentar abacaxi, sei lá. Comentar onde? A gente nem tem mais área de comentário no Instagram tem, ué. Faz alguma frase com abacaxi no post desse programa. Aí tem 2 abacaxi, só acha, a gente, né? Melhor não, deixa quieto o abacaxi. Mas vamos responder a última pergunta do Anderson V1, né? Que é o nosso querido Miojo, que gravou com a gente aqui. Ele que tava lá no Navio Logos, lembra que a gente falou pra vocês? É verdade. Que eles gravaram noivos e a gente falou, se não casarem, nem vem pedir pra tirar o episódio do ar. Eles casaram. Olha só, foi tão lindo. Estão indo pra Argentina em breve. E ele vai ter a honra de fazer a última pergunta desse episódio, que acho que tem a ver com o que eles estão vivendo agora também nesse processo de transição dentro do ministério, que é: qual foi o maior desafio nesses anos de missão e como vocês passaram? Olha, eu tenho uma resposta minha, muito própria minha, muito personal minha. Mas você acha que eu não posso... Eu posso não concordar? Eu acho que pra você pode ser de outra forma, assim. Tá. Mas pra mim, o meu maior desafio nesses anos todos de missão foi entender que o próprio objetivo da minha missão muda. O próprio conteúdo, o próprio alvo e o próprio escopo da minha missão muda. Isso pra mim foi um desafio muito grande, porque quando a gente começou, que a gente entrou pra missões, eu tinha muito claro que era pra gente trabalhar equipando a igreja brasileira com comunicação pra dar um highlight no reino de Deus e isso sair porta fora através das redes sociais e comunicação e streams e tudo isso, e munir também a igreja brasileira de ferramentas e recursos. Então isso estava muito forte no meu coração. Então eu preparei bastante isso, a gente junto, né, amor? A gente estudou. A gente viajou muito, né, dando fazendo palestra isso. Participamos de vários encontros CEPAL dando palestra sobre isso. Então isso estava muito forte no meu coração. Mas aí quando eu vi que esse movimento, assim, já estava meio que mudando no meu coração e que eu já estava trabalhando muito mais com jovens e adolescentes e a gente também observou que tinha muita gente fazendo o que a gente já fazia. A gente foi meio pioneiro nisso, mas já tinham profissionalizado de um jeito, já tinha agências. Inclusive, né? Gente estudando muito mais atualizados, né, no que existia na época. A gente começou a pensar, nós não somos mais tão especiais nisso aqui, se tem tanta gente fazendo, né? E Deus começou a apontar a gente para outras direções de necessidade. Mas o meu maior desafio foi aceitar isso, sabe? De pessoas de fora falando, inclusive tem um podcast muito antigo nosso, acho que é o 76, quando a gente fala de vocação, que a pessoa fala que quando outros identificam em você, isso também é uma das características da sua vocação para aquilo, né? E outras pessoas apontando e identificando, falando, Dri, Paulinho, vocês conversam com a nova geração, vocês trabalham com eles, vocês causam diferença na vida deles, então vão para esse lado, vão estudar, vão conversar e vão migrar para esse lado. E para mim isso foi muito difícil. Isso para mim foi um desafio muito grande de falar, mas espera, porque eu já ouvi aquelas coisas assim, de Deus te fez muito especial por um motivo. E esse motivo que você tem que correr atrás. E eu achava que era esse o motivo. E eu falei, e agora? Será que eu entendi o motivo errado de Deus? Ou será que eu tô criando outro motivo, sabe? Aí eu percebi, né, que o meu maior desafio foi entender que as coisas mudam. As coisas mudam. E aí a gente trabalhou com comunicação, depois a gente foi trabalhar com jovens e adolescentes. Daí hoje aqui na igreja, eu voltei, é a primeira vez que eu tô trabalhando
banco adolescente, a gente tá servindo de novo na hora de comunicação, mas eu voltei, por exemplo, a tocar piano, sabe? E aí eu ficava, uau, faz mais de 12 anos que eu não tocava piano na igreja, A gente voltou a algumas origens aqui, né? Porque é uma igreja que está na sua origem, então a gente se viu fazendo coisa que a gente fazia 20 anos atrás, né? Então eu tô... preparar a classe. Eu cuido das letras do louvor, eu corrijo o espanhol, a pontuação e coloco as linhas, quebro elas direitinho e passo as letras. Tô treinando alguns dos adolescentes lá também, mas eu tô fazendo isso. Eu sou o menino do PowerPoint, né? O menino do retroprojetor, de novo. O menino do retroprojetor, isso aí. Mas aí, pra mim, o meu maior desafio foi entender e aceitar que hoje eu estou fazendo aquilo que Deus quer pra mim na minha vida hoje. E que isso pode mudar. E se mudar, ok. Entendeu? Que eu não vou ficar tão perdida. Porque Ele vai me usar na minha integridade, assim. Eu como inteira. Legal. Não sei. Eu vou falar... O desafio financeiro bate um pouquinho também. A ansiedade, a insegurança, né? Não, então... Eu acho que a gente já vive há tanto tempo em missões que a insegurança não me bate mais. A incerteza vem sempre com uma confirmação de Deus, sabe? Então, assim, a gente não vive no luxo, a gente não vive esbanjando, gastando dinheiro com o que não deve, né? Nós somos bem regrados quanto a isso. Mas a gente vive uma vida justa financeiramente, assim, no sentido justo mesmo, assim, de a porção para aquele mês que a gente vive e Deus tem suprido as necessidades. Então, assim, não dá pra dizer que a gente vive ansioso porque Deus nunca deixou a gente na mão, né? Já são quase 18 anos casados, né? E Deus tem comprovado a sua fidelidade na nossa vida todos os dias, todas as manhãs, a gente sente isso, né? E muito através de vocês que contribuem com a gente também aí mensalmente, estão na cabine e são pessoas importantíssimas pro que estamos fazendo aqui, pra esse ministério, né? Pra nossa vida, né? E pra tudo que a gente desenvolve, pela maneira como a gente vive aqui, né? Então, a gente fica em paz em Deus e o desafio é sempre superado, né? Isso é muito legal. Mas sabe uma crise que vira e mexe me pega? E eu nem gosto muito de falar, mas como a gente já tá 2 horas gravando aqui e quem chegou aqui merece ouvir o meu coração aberto nesse sentido. E você já falou lá atrás que agora você já tá abrindo seu coração. Tô abrindo meu coração, Mas ficar me perguntando por que mesmo com quase 25 anos de ministério, se for pensar de Irmãos.com, ou de 17 anos do podcast Irmãos.com, por que a gente nunca estourou? No sentido de, nossa, a galera descobriu a gente e agora o Brasil inteiro está ouvindo o nosso conteúdo, que a gente acha tão sensacional, sabe? É muito bom, amor. Você faz com muito carinho. A gente faz com muito carinho, muito amor mesmo. Feitinho, eu faria, né? Se tivesse só uma pessoa ouvindo, de verdade, assim, porque é algo que eu gosto. Se fosse só eu, tipo, eu vou editar esse episódio aqui, no dia seguinte eu vou ouvindo ele. E eu gosto de ouvir, sabe? Sabe aquela coisa do criador contemplando a sua criação? Então, eu gosto mesmo de ver isso e eu vejo que tem cada conteúdo muito legal no podcast. E eu sei que essa é uma crise que outros amigos que fazem podcast, que produzem na internet, vivem também. De ser assim, aquele conteúdo que nunca viralizou, aquele conteúdo que nunca chegou assim, tipo, nossa, olha quanta gente tá ouvindo, assim, sabe? A gente nunca teve um boom, sabe? A gente nunca foi num programa de TV e aí a gente ganhou um monte de seguidores por causa desse programa de TV e cresceu tal, e nunca fomos, sabe? É sempre aquele crescimento assim, pouco a pouco, de vez em quando dá uma estagnada e cresce mais um pouquinho, aí no outro mês assim cai um pouquinho o número de ouvintes, a gente mantém naquela média assim e tal, e às vezes eu fico nessa crise, cara. Será que a gente, né, quanta energia a gente tá gastando nisso? Tô falando especificamente do trabalho na internet com Irmãos.com. Quanto de energia a gente tá gastando nisso? Quanto de custo, de tempo, energia, estudo, tudo, muito, né? Dedicação. Eu sempre falo, nós somos os que mais aprendemos, né? Parece clichê isso, mas nós somos os que mais aprendemos com esse conteúdo, e só da gente poder pensar em tudo que a gente fala aqui e compartilhar, a gente que tá mais aprendendo. Igual quando eu prego na igreja, eu gosto muito de pregar porque me força a estudar aquele tema, às vezes é um tema para o qual eu não iria se fosse naturalmente, mas Deus direciona para estudar aquele tema, e aqui também, assim, sabe? A gente pensa num tema, vai estudar, vai se aprofundar, vai fazer as perguntas que é para os especialistas que estão com a gente, vai abrir nosso coração e a gente aprende muito. Mas às vezes bate essa crise, assim, de falar, caramba, outra segunda-feira eu vou passar o dia inteiro editando um podcast e às vezes não vai ter um comentário nesse post lá no Instagram quando a gente postar, sabe? Mas aí que a gente lembra das janelinhas das bênçãos. Sim, faz tempo que a gente não fala, né? Mas é o que sempre da vem janelinha. na mente. Porque assim, vira e volta a gente encontra alguém que fala assim, nossa, sabe aquele programa que vocês falaram? Nossa, mudou minha vida. E isso é muito bom. Então, sabe, você que tá ouvindo, assim, às vezes a gente precisa realmente dessa janelinha pra falar, vocês estão no caminho certo. Porque o que o Paulinho tá falando não é nem questão de quantidade, né? De pessoas. Mas no sentido de
saber que tá sendo relevante, né? De algum momento. Mas quantidade também. Você não queria ter 1 milhão de seguidores? Não sei. Eu sei que traz grandes responsabilidades, sabe? Então, vai ter um monte de hater. Assusta, é isso que eu ia vai falar. ter gente enchendo o saco, vai ter gente criticando, vai ter gente falando mal sem conhecer. Eu sei que vai. Mas você saber que tem 1 milhão de pessoas vendo o seu conteúdo, dá um gás, né? Especial, assim. Nossa, cara, eu vou fazer, porque tem 1 milhão de pessoas. Quantidade entendi. faz diferença também, sabe? Mas aí a gente escuta, assim, histórias, assim, de pessoas que foram transformadas por causa de um conteúdo, por causa de uma coisa. Igual eu já falei, né, lá atrás, que eu participei de um retiro de mulheres, e uma das mulheres que eu conheci lá é uma brasileira, e ela falou que ela tava nos Estados Unidos, e ela tava se preparando pra vir pra cá, pra Espanha, e ela tava muito insegura. E aí o pastor lá da igreja dos Estados Unidos brasileira indicou o podcast nosso pra ouvir. Ela ouviu, e aí ela me encontrou no acampamento, e ela foi me agradecer, falando que foi muito bom pra ela ter ouvido, sabe? Que aquilo foi uma resposta de oração na vida dela. Eu falei, olha só, que legal. Foi o primeiro ouvinte de podcastirmãos.com que a gente conheceu na Espanha? Não, né? Foi o Rafa no primeiro dia na Espanha. Quando a gente veio em 2019. O Rafa, verdade. Não, isso que eu tô pensando, a gente já encontrou outros também, E aí foi muito legal. E agora, nesse fim de semana também, né? A gente foi assustador. Porque a gente não vê brasileiro por aqui, aí a gente foi numa outra igreja, encontramos um brasileiro e ele conhecia tudo da gente, né, amor? Em outra cidade, em Granada. A gente viajou 1h30 daqui, né? E ele foi um fofo, assim, conversando, e já combinamos de fazer coisa junto, né? Aí a gente vira amigo, né? Você encontra um ouvinte, principalmente distante do Brasil, assim, já vira amigo. Fala, já vira amigo. Conhece tudo. Mas é isso, gente. É um dia a dia de enxergar, né, o valor de tudo isso, né? A nossa cabine lá no Telegram ajuda muito a isso, a gente a ver de perto, né? O grupo Olá Pessoas do Telegram também. Quando as pessoas comentam, né, sobre algum episódio, isso enche o nosso coração, os comentários no Instagram e tal. Então essas pequenas coisinhas, essas janelinhas que vão se abrindo pra gente são importantes, nos motivam, sabe? E quando a gente recebe um novo mantenedor, né, um novo apoiador que investe financeiramente no nosso projeto, a gente fica muito feliz também. E isso Deus falando, nos motiva. Tamo cuidando, continua, sabe? Vai fazendo aí, faz o seu que eu faço o meu, sabe? Eu sempre escrevo, né, quando a pessoa faz a contribuição e tal, eu sempre escrevo uma confirmação de Deus, a sua participação no nosso ministério. Então, muito obrigado por deixar Deus fazer isso através de você. Então, a gente tem que agradecer, a gente fica muito feliz. Nós estamos muito motivados, né? A gente não tá desanimado, eu só tô abrindo o coração de coisas que de vez em quando passam na nossa mente. Até porque eu tenho várias pautas aqui que ainda que eu quero gravar. Então, a gente tem que gravar todas essas pautas que estão aí no caminho. E a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio aqui de mais abrindo o coração na nossa caixinha de perguntas. Se vocês gostarem, a gente faz mais. E agradecer muito a todos vocês que enviaram perguntas. Nem todas entraram, mas vocês ajudaram a fazer a pauta desse programa e nos ajudaram a desenvolver aqui essa conversa bem gostosa que a gente espera poder fazer mais vezes por aqui, né, Dri? E aproveita pra comentar no Instagram, aí no post deste programa, pra falar se você gostaria, sei lá, de uma caixinha de pergunta mais direcionada. Vamos fazer uma caixinha de pergunta sobre filmes e série. Uma caixinha de pergunta sobre, sei lá, sobre educação de filhos. Uma caixinha de pergunta sobre como viver fora. Sei lá, alguma coisa assim, só borbulhando ideias aqui. Pode comentar o que você quiser lá no Instagram, que aí a gente vai se manter conectado. E o bom aqui do podcast, né, diferente da caixinha de perguntas do Instagram mesmo, né, que tem que fazer respostas curtas, e até de uma live, né, que aqui a gente se sente muito mais confortável, né? A gente já percebeu que a gente não tem toda essa desenvoltura pra um vídeo, ao vivo, pra lá. Apesar que as lives que a gente fazia no Instagram eram legaisinhas até, né? Eu tenho vontade de fazer, de Mas novo. Sabe por que a gente parou? Por causa do fuso horário. Então, fica difícil. E agora a gente vai ficar 5 horas na frente, 6 horas na frente. Aí a gente fazia numa hora que ninguém conseguia entrar, sabe? Assim, ficava... Ou tipo assim, aí as crianças já estavam aqui, os pobres. Então, e o podcast a gente grava no horário que é confortável pra gente, né? Enfim, podcast é o que a gente sabe fazer. Eu queria fazer live de novo. Tem uma coisa que eu tenho saudade da pandemia, das lives, viu? Eu gostava de ver as lives. Nossa, saturou, não saturou? Saturou na época, mas agora eu tô com saudade. Acho que eu vou correr umas lives antigas aí pra assistir. Para. Não, o podcast eu consigo deixar só o que é legal mesmo, sabe? Live vai ter muita gordurinha, não. Mas as gorduras a gente dá risada, o povo cai da cadeira, dorme. Não, mas isso tudo bem, mas tem coisa, às vezes tem muita enrolação, enfim. E a gente já tá enrolando aqui falando nisso, né? Vamos terminar? Então, vamos terminar. Apaga as luzes? Apaga as luzes, o último a sair apagar as luzes e não esquece de colocar as louças na máquina de lavar, por favor. Isso é uma dica pros nossos ouvintes que estão aqui ainda? Não tem mais ninguém, não. Tá, então apaga a luz. Boa noite, tá? Eu vou editar aqui. E a gente não vai dormir junto de novo, né? Eu acho que não. O que a gente vai assistir hoje? Vamos assistir alguma coisinha hoje? Eu vou terminar de assistir The Ranch. Não, vamos começar a assistir White Lotus. Nossa, eu vi uma galera falando super bem de White Lotus. Só que tem que ser com legenda em espanhol. Fechou. HBO. Eu ia falar pros ouvintes, mas eles nem estão mais aqui ainda, né? Mas como você lembra...
como você lembra, esposa, o HBO aqui é só com legenda em espanhol. Então a gente assiste em inglês com legenda em espanhol. Eu tentei, né, assistir com legenda em inglês, mas você não me deixou. Aí eu tive que mudar pro espanhol. Mas é porque eu sou B2 de espanhol, você não é, desculpa. Parabéns, esposa, por você ser B2 de espanhol. Vamos deixar ele desligar, amor. Tem mais ninguém aqui, sério. Eu tô com fome. Tem que comprar pão e levar cachorro pra fazer xixi. Tá bom. Tchau.